Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 12 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 1 ao 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama." No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nosso coração deve se alegrar. Nosso coração deve sempre se voltar para o Senhor no ato de gratidão, porque o nosso Deus é maravilhoso. É o Deus dos milagres. É o Deus do impossível. É o bom pastor que cuida das suas ovelhas. É o Emanuel, o Deus conosco. E a Ele nós devemos louvar, exaltar e glorificar todos os dias. Glorificar a Deus porque Ele nos fala. A sua palavra de amor nos fala. E esse Evangelho é uma grande mensagem do amor do Senhor Jesus por cada um de nós. Jesus estava subindo para Jerusalém e o Evangelho vai narrar de um lugar no templo. Era um lugar perto da Porta das Ovelhas. E esse lugar tinha uma piscina. Esse lugar era chamado Betesda. E ali a tradição mostrava que os doentes ficavam ali esperando um acontecimento
que não era cotidiano, que acontecia de vez em quando. Eles acreditavam que ali um anjo descia, movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que conseguisse entrar ficava curado. Mas ali estava um homem que não conseguia chegar, e aquele homem estava doente há 38 anos. Aquele homem sofria. Aquele homem, ele tentava, sempre que acontecia aquele movimento da água, ele tentava chegar, mas por causa da sua fragilidade, ele se arrastava, e aí um outro doente passava na sua frente e era curado. Há 38 anos, aquele homem sofria com aquela terrível doença. Há 38 anos, aquele homem precisava se humilhar, porque não havia ninguém que o levasse até aquela água agitada. E ele então sofria, ele então sentia as suas dores, sentia o desprezo das pessoas. Mas naquele dia, era o dia que o Senhor havia marcado para ter aquele encontro pessoal com aquele homem. Aquele homem não imaginava de maneira alguma que aquele seria o dia da sua cura, que aquele seria o dia da sua libertação. Jesus então, ele se aproxima daquele homem e ele faz uma pergunta: você quer ficar curado? Ele fala: Senhor, eu quero, mas ninguém me leva até a piscina. Eu custo chegar lá e aí uma pessoa passa na minha frente. Mas quem fez a pergunta para aquele homem é o Senhor de todas as coisas. É aquele que é muito maior do que aquele anjo que agitava aquela água. É aquele que tem o poder e o domínio sobre todo mal, sobre toda enfermidade, sobre qualquer doença, sobre qualquer espírito imundo. E aquele homem então, ele vai ver o impossível acontecer na sua vida. O Senhor quer muito maior do que aquele movimento daquela água. Jesus, ele está à frente daquele homem. Jesus olha para aquele homem e dá uma ordem para ele: levanta-te, pega a tua cama e anda. Levanta-te, pega a tua cama. Sabe, irmãos, quando eu estava preparando essa pregação, o Senhor falou muito comigo através desse versículo 8. Porque Jesus, ele dá uma ordem de autoridade para aquele homem. E a ordem tem 3 etapas. Levanta-te, depois pega a tua cama e anda. Aquele homem, ele precisou confiar na ordem que o Senhor estava dando para ele. Aquele homem, quando ouviu essa palavra, ele precisou tomar posse. Ele precisou acreditar. Então aquele homem, ele se levanta, ele pega aquela cama que ele usava para ficar ali, e ele começa a andar. Aquele homem é curado. Aquele homem, ele é liberto de todo o mal que estava sobre ele, porque ele acreditou na palavra do Senhor Jesus. Aquele homem tomou posse daquela voz poderosa que falava com ele, aquela voz de autoridade do Senhor dos Senhores. Meus irmãos, e na nossa vida, deve acontecer da mesma maneira. Nós temos que acreditar, nós meditamos esses dias, confiar na palavra do Senhor, dar crédito à voz de Deus, fazer da palavra de Deus um caminho para nós trilharmos, para nós seguirmos. A cura, o milagre, a bênção, a libertação acontece
quando nós confiamos, quando nós acreditamos e quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos manda, quando nós agimos de acordo com a palavra de Deus. E o milagre, a bênção do Senhor, ela acontece. Acontece mediante a fé. Jesus naquele dia passou naquele lugar porque ele tinha uma missão: devolver a dignidade, dar àquele homem a cura que ele tanto procurava, mas que por causa da sua doença ele não conseguia alcançar. E Jesus então, ele cura aquele homem, ele liberta aquele homem. Eu acredito, meus irmãos, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Aquele homem não sofria há um dia, 2 anos, 38 anos de sofrimento, 38 anos sem poder trabalhar, sem poder estar ao lado da sua família, 38 anos que aquele homem era praticamente um invisível, porque ninguém o ajudava, porque ninguém estendia a mão para ele, porque ninguém o pegava para levar até aquele tanque. Ele era invisível aos olhos daquelas pessoas, mas Jesus mostrou para ele que ele poderia ser invisível para os homens, mas que ele era um filho amado de Deus. E eu queria dizer isso hoje para você que está ouvindo essa pregação. Não importa se as pessoas não te dão valor. Não importa se você se sente assim também, como um invisível no meio de uma multidão. Existe um Deus que te ama. Existe um Deus que te conhece pelo nome. Por isso, nós não podemos desanimar. Por isso, nós não podemos desistir da nossa bênção. Aquele homem esperou 38 anos para receber o seu milagre. Há quanto tempo você espera uma resposta de Deus? Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, não desanime. Não desista da sua bênção. Permanece firme na presença do Senhor. Porque da mesma maneira que aquele foi o dia daquele homem ser curado, a minha hora vai chegar. A sua hora vai chegar. E enquanto essa hora não chega, nós devemos nos manter firmes na presença do Senhor. Nós devemos permanecer vigilantes. Devemos amar a Deus. Devemos viver dignamente como filhos de Deus. Estando com problema ou não, estando com doença ou não, estando passando um momento difícil ou não, Ele deve ser o nosso Senhor. Ele deve ser o nosso Deus. E Jesus viu naquele homem a fé, porque ele estava ali. Ele não conseguia chegar, mas ele não saía dali. Ele ia sempre naquele lugar. Ele olhava para aquele tanque. Ele olhava para aquela água, imaginando o dia que ele conseguiria ser o primeiro. Jesus viu fé naquele homem. E ele foi curado. Ele foi liberto. Ele teve a sua vida restaurada. E no versículo 14, Jesus ele encontra aquele homem novamente e fala para aquele homem: não volte a pecar, para que não te aconteça coisa. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso profundamente. Porque o Senhor, Ele acolhe a todos nós do jeito que nós estamos. A igreja tem essa missão de acolher a todos do jeito que nós chegamos. Por isso que o Papa Francisco falou que a igreja deve ser um grande hospital de campanha.
Nós devemos acolher cada um e podemos e devemos ser acolhidos do jeito que nós estamos. Mas, quando nós chegamos à presença do Senhor, Ele nos cura, nos liberta e nos perdoa. Ele nos lava, Ele nos purifica. Mas o Senhor faz isso não é para nós voltarmos ao pecado, não é para nós voltarmos ao erro. Para aquela mulher que foi pega em adultério, o Senhor falou: eu também não te condeno. Mas agora você vai e não vai viver mais essa vida. Vai e não tornes a pecar. E hoje, no Evangelho, o Senhor fala: não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. A origem da doença daquele homem era o pecado. E Jesus o perdoa e o cura. Mas dá para ele uma missão e uma ordem. Mude de vida. Seja diferente. E essa é a missão da igreja. Acolher a todos. Mas a partir do acolhimento, nós precisamos entender que nós precisamos começar esse processo de conversão, de mudança de vida, de uma nova direção, rumo à eternidade. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. O pecado escraviza, o pecado adoece o ser humano e o pecado leva para o inferno. E Jesus, quando nos perdoa, Ele nos chama a não voltar à vida velha, a não voltar ao pecado, mas ter a certeza que o mesmo Jesus que foi ao encontro daquele homem para curá-lo, é o mesmo Senhor que está aí agora com você, que está aqui comigo preparando essa pregação. E é o mesmo Senhor que diz: eu te amo, eu dei a vida por você, eu te curo, eu te liberto, mas agora vai e não tornes a pecar. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E eu queria rezar com vocês hoje o Salmo responsorial, o Salmo 45. Senhor, nessa terça-feira nós te louvamos, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor foi o refúgio para aquele homem que era cometido daquela doença. E para nós, o Senhor é o nosso refúgio, o nosso vigor, aquele que restaura nossas forças quando nós estamos cansados. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se mostra um socorro na hora da nossa angústia. Por isso, Senhor, nós não precisamos ter medo, porque confiamos em Ti, que é o Senhor de todas as coisas. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor por toda graça, por toda bênção, por todo milagre. E assim, Senhor, como o Senhor libertou aquele homem, eu creio que através dessa pregação muitos serão tocados a entender que nós podemos esperar no Senhor, que o Senhor não tarda, que o Senhor não falha, que o Senhor nunca se esquece de nós, mas que o Senhor sempre age na hora certa e no momento certo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.